Olá, meu nome é David Bernardes, estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês e o tema desse vídeo é arrependimento ou remorso. Qual é a diferença de arrependimento e remorso? Eu vou citar só dois homens da Bíblia, tem vários, mas eu vou citar só dois homens da Bíblia que se arrependeram de verdade. Davi e Saulo, que foi convertido em Paulo. Davi, ele comete o adultério com Betsebe e ele se arrepende daquele ato do adultério que ele comete e passa-se um ano quando o profeta Natan vem a ele trazendo a palavra de Deus. E ele vai e se arrepende e escreve o Salmo 51, que eu fiz um vídeo já, que se vocês tiverem interesse podem olhar, caçar aí, o Salmo 51. É uma das orações mais bonitas da Bíblia. Para mim é a oração mais bonita, para mim. E é uma oração de arrependimento de pecado, de arrependimento profundo da alma, do coração. E também Paulo, quando Paulo foi indo à cidade lá, que me falha a memória, e o nosso amado Jesus aparece a ele em visão e confronta Paulo. E Paulo também se arrepende de todas as questões que ele perseguiu, que ele matou, que ele maltratou. Ele se arrepende, há um arrependimento instantâneo ali naquela hora. Ele se arrepende totalmente, aí ele vai ficar cego, aí acontece aquele negócio todo, e Paulo se arrepende profundamente do coração dele. Eu vou citar só essas duas pessoas. Ele sim se arrependeu de verdade, e hoje em dia nas igrejas estão muito diferentes. A pessoa adultera hoje, aí vai daqui 3 meses para lá e adultera de novo. Isso aí é arrependimento ou remorso? Remorso não é arrependimento, remorso é tristeza pelas consequências de um ato. Tipo, eu vou matar meu irmão. Eu não tô arrependido porque eu matei ele. Eu tô arrependido porque eu vou ser preso. Eu não quero ser preso, porque se eu for preso eu vou perder a minha liberdade. E qual passarinho que gosta de ficar preso? Nenhum passarinho gosta de ficar preso. Essa é a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é verdadeiro, é contemporâneo. Arrependimento é uma coisa radical. Você se arrependeu e você não sente vontade de ter aquele ato novamente, porque você se arrependeu profundamente do fundo do seu coração. E remorso não é arrependimento. Remorso é tristeza pelas consequências de um ato. Eu fiz cometi um ato que as consequências daquele ato vai me trazer tristeza, então eu não me arrependo, eu tenho um remorso. Então é que nem muita gente hoje na igreja adultera, ele não está arrependido porque ele adulterou, porque adultério é gostoso, é uma coisa maravilhosa. Então quem é que não gosta de fazer amor? Mas tudo no seu tempo, quando você estiver casado com a sua mulher, e tudo com ordem de licença, tudo no seu tempo. Você casou, você vai fazer amor com sua mulher até quando você aguentar. Se você quiser fazer amor com ela até os 90 anos, você vai fazer. Creio eu que não existe mais, né, Isaac, mas Abraão, quer dizer. Então essa é a diferença de arrependimento e remorso. E eu trouxe um texto da Bíblia para provar para vocês qual é a diferença de arrependimento e remorso dentro da palavra de Deus, que está em 2 Coríntios 7:10, que fala assim, ó: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação. E o que aconteceu com Paulo e Davi, a tristeza que eles teve não foi uma tristeza por causa do ato, foi uma tristeza por causa do ato, da consequência, e eles se arrependeram de verdade. Aí foi um arrependimento para salvação, e tem um arrependimento que é para a morte, que da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Aqui está falando do remorso, tristeza, remorso, essas palavras têm o mesmo sentido. Então essas pessoas que se arrependem, tem um remorso, uma tristeza, que acontece com muitas pessoas que roubam, matam, tem um remorso do ato, não o remorso da ação, o remorso do ato, porque aquele ato vai trazer alguma consequência terrível para a vida dele. E ele vai e tem aquela tristeza, e se lamenta, e o que acontece, e a gente vê isso acontecendo nas igrejas. O que mais acontece dentro das igrejas? Remorso. Hoje os crentes, hoje o título das igrejas tinha que ser Igreja dos Remorsos, as pessoas do remorso. Só tem remorso, não tem arrependimento. Aí aqui está falando, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O remorso do mundo, o remorso da carne, ele traz a morte.
O remorso espiritual, o arrependimento espiritual traz a salvação. Essa é a diferença entre remorso e arrependimento. E também Judas, vamos falar de quem teve remorsos na Bíblia e perdeu a salvação. Judas foi uma pessoa que teve remorso. Quando ele teve remorso, ele ficou triste por ele ter traído Jesus, ele devolve as 30 moedas, mas aquele remorso que ele teve foi um remorso com a tristeza para a morte, porque aqui a palavra de Deus fala bem claro, mas a tristeza do mundo opera a morte. Essa palavra, ela se adequa a Judas. Judas teve aquela tristeza, aquele negócio todo, mas foi um remorso para a morte. Ele morreu sem a salvação. Então essa é a diferença entre arrependimento e remorso. E também quando Judas ele teve ele se entristeceu, não sei o que, mas para ele já não tinha mais salvação, porque é uma tristeza carnal, é um remorso falso, é um arrependimento mentiroso. E João Batista, ele veio, o nascimento dele foi profético, e ele veio já preparando o caminho do Salvador, ele veio já ensinando os homens ao arrependimento do pecado, quando ele pregava e se arrepende do pecado, e todo mundo sabe isso que está escrito lá em Mateus 3 em diante. Pode ler o texto inteiro que você já vê lá que João Batista ele vem preparando o caminho do Salvador, ele vem ensinando os homens ao arrependimento, o arrependimento verdadeiro, não arrependimento falso, esse arrependimento cultural. É o arrependimento cultural da nação brasileira. O brasileiro que tem um arrependimento cultural. É cultura esse arrependimento do brasileiro, é uma cultura que só vai terminar quando o nosso Salvador voltar. E João Batista pregava e ensinava os homens ao arrependimento. E para falar de arrependimento, nada melhor que nosso Salvador Jesus Cristo. E sempre eu gosto de falar desse homem, um homem maravilhoso. Ele fala uma pequena palavra para nós quando o publicano chamado Levi, Jesus chama ele, aí os fariseus falam para Jesus: por que você está sentado na mesa de um pecador? Aí Jesus fala assim, eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Ele não vem chamar o justo ao arrependimento, ele vem chamar os pecadores. Então, o pecador, ele tem o dever de se arrepender do pecado dele, mas um pecado verdadeiro, não um pecado falso. E quem gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí, compartilha. E por favor, quem quiser, se inscreva no meu canal, que eu estarei postando muitos vídeos. E no meu entender, a diferença de arrependimento e remorso é isso. Eu provei dentro da Bíblia qual arrependimento de remorso e arrependimento. E a palavra de Deus, quem tem uma Bíblia dessa aqui, meu Deus do céu, tem tudo na vida. O próprio Deus está do seu lado. Então nós não precisamos ficar buscando fontes em livros apócrifos, esse negócio todo, porque aqui nos ensina tudo o que a gente tem que saber. E quem gostou do meu vídeo, curte, compartilhe, que eu estarei postando novos vídeos. Que a paz de Deus exceda no coração de todos. E obrigado.